Olá, turma. Na aula passada, nós conhecemos alguns conceitos que nos permitiram entender por que os elétrons tendem a ser transferidos de uma espécie para outra. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre células galvânicas. E tudo isso vai estar relacionado com a possibilidade de nós convertermos energia química, armazenada nas ligações químicas, em energia elétrica. Para que isso aconteça, para que nós tenhamos uma célula galvânica, é necessário que os processos ou o processo de oxidação ocorra em um recipiente distinto daquele onde ocorre a redução. Vejamos. Ok, então nós vamos fazer o seguinte. Nessa imagem nós vamos observar a representação de uma célula galvânica. Reparem que nós temos aqui dois recipientes. Esses recipientes contêm metais, placas metálicas. Vamos chamar essa primeira de M e essa segunda de N. E essas placas metálicas elas estão em contato com uma solução, reparem, e estão interconectadas por meio de um fio. Nós vamos ter a necessidade de utilizarmos algumas terminologias. A primeira é eletrodo. Essas placas metálicas, não necessariamente metálicas, mas composto por um material que possa conduzir eletricidade, é o que nós chamamos de eletrodos. Então ele vai estar imerso na solução que contém íons. As reações vão se ocorrer sempre próximo à superfície. Então, por exemplo, nós podemos ter parte do material que está nessa superfície metálica reagindo com o material da solução, ou nós podemos ter duas substâncias presentes na solução reagindo quando em contato com a placa metálica, quando em contato com o eletrodo, isso no decorrer da reação. Além disso, é necessária a presença do fio condutor, uma vez que é através dele que os elétrons produzidos ou os elétrons liberados em um lado da célula vão ser conduzidos para o outro lado. Nós utilizamos esse elétron com alguma finalidade. E, finalmente, é necessário a presença de um condutor iônico. Nós chamamos esse condutor de ponte salina. Aqui temos a representação dele e consiste geralmente em um tubo contendo uma solução no seu interior e essa solução contém eletrólitos, ou seja, contém íons de um sal que possam se deslocar para essas soluções. Mais à frente nós vamos entender melhor o porquê. Vamos trabalhar a seguinte situação. Imaginemos que aqui nós temos uma célula galvânica composta por dois metais imersos em soluções que contêm seus respectivos íons. Vamos trabalhar o caso em que essa placa metálica, esse eletrodo, representa o manganês, o qual está imerso em uma solução de manganês 2+, por exemplo, cloreto de manganês. Enquanto do outro lado aqui nós temos o níquel, que por sua vez está imerso em uma solução de níquel 2+. Como sabermos qual a tendência de elétrons se deslocarem? Os elétrons se deslocarão do manganês metálico para o níquel metálico ou se deslocará no sentido inverso? Bem, para nós respondermos a essas perguntas, nós precisamos trabalhar com os potenciais de redução. Os potenciais de redução seriam o seguinte. No caso do níquel, nós observamos aqui que o níquel apresenta um potencial de redução na ordem de 0,23 negativo. Isso significa dizer que para o níquel receber um par de elétrons, formando, portanto, um níquel metálico, é necessário essa diferença de potencial, ou esse potencial. Por outro lado, o manganês ele vai apresentar um potencial de redução bastante menor, menos 1,18. Vejam que o potencial de redução ele se refere aos processos pelos quais as substâncias oxidadas se reduzem. Se nós observarmos o potencial de redução do níquel, percebemos que ele é maior. Pelo fato de ser maior, nós vamos ter que o sentido da reação vai ser imposto por ele. Ou seja, o níquel nesse sistema é a espécie que tende a se reduzir. Enquanto o manganês, que apresenta um menor potencial de redução, vai sofrer o processo de oxidação. Ou seja, um manganês metálico, portanto, que está presente aqui no eletrodo, na placa, tende, com o passar do tempo, a se oxidar, a se converter para a sua forma manganês 2+. Enquanto o níquel, por sua vez, presente em solução, ele irá ser reduzido, irá formar uma camada aqui em torno da placa já existente de níquel. Isso significa dizer que o manganês, ao perder elétrons, ele vai ter os elétrons sendo transferidos através do fio condutor, os elétrons chegam até a placa de níquel, em contato com os íons níqueis que estão na solução, diretamente em contato na superfície,
recebem os elétrons passando a sua forma reduzida. Vejam, o processo que ocorre o processo onde ocorre a oxidação, ele vai ocorrer no manganês, nesse caso, e nós vamos chamar essa parte da célula de anodo. Se nós lembrarmos aqui que anodo e oxidação ambos começam com vogais, fica mais fácil da gente memorizar isso. Então, o processo que ocorre aqui consiste no manganês perder elétrons, formando o manganês 2, e aqui nós temos o potencial de redução. Observem que nós invertemos a equação da forma como ela estava apresentada, na forma reduzida, mas o sinal continua, a forma de representar o potencial de redução continua da mesma forma, ou seja, é o potencial de redução. Já o processo de redução vai ocorrer no catodo. Então, reparem aqui, catodo e redução, ambos começam com consoante, e como nós já vimos, a reação que vai ocorrer aqui é o níquel em solução, que vai receber o par de elétrons, formando o níquel sólido, e o potencial de redução é esse aqui. Bem, se o manganês ele está liberando os elétrons, nós vamos ter um sinal negativo aqui, que vai ser associado ao anodo, enquanto lá onde os elétrons, para onde os elétrons estão indo, nós vamos ter um sinal positivo associado ao catodo. Reparem que nós podemos somar essas duas semi-equações agora, e para somarmos essas semi-equações, nós vamos identificar que o par de elétrons, os dois elétrons que são eliminados aqui no manganês, eles são imediatamente consumidos lá pelo níquel em solução. Para calcular a diferença de potencial eletroquímico, nós vamos nos valer da seguinte equação. O potencial da célula é o potencial final menos o potencial inicial. Se nós considerarmos que o potencial final corresponde ao processo aqui, onde se dá a redução, nós temos que esse potencial final seria o potencial do catodo e o potencial inicial seria o potencial do anodo, onde os elétrons começam a ser liberados. Então, se nós fizermos aqui a soma dessas semi-equações, nós vamos ter que o manganês sólido reage, portanto, com o níquel em solução no outro recipiente, dando origem ao manganês em solução, manganês 2, mais o níquel sólido, o níquel que é depositado sobre a superfície do eletrodo. Então, se nós somarmos aqui, ou se nós utilizarmos essa equação, nós vamos ter que o potencial de redução da célula, vamos representar dessa forma, vai ser igual ao potencial do catodo, vejam, menos 0,23, menos o potencial do anodo, que é menos 1,18. Fazendo os cálculos, nós vamos ter um potencial de mais 0,95. O fato de termos uma diferença de potencial positiva indica que o processo é de fato espontâneo, como nós observamos. Nós vamos agora falar da pilha de Daniell. Essa é uma pilha representativa tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista de praticidade. Na pilha de Daniell, nós temos aqui uma célula galvânica montada por meio de uma placa de zinco imersa numa solução de sulfato de zinco, portanto o zinco 2, e do outro lado nós temos uma placa de cobre imersa na solução de sulfato de cobre, cobre 2. Aqui nós temos a representação de um voltímetro que vai permitir que nós possamos medir a diferença de potencial entre essas duas substâncias. Aqui também há a representação de uma ponte salina. E para identificarmos de que lado fluem os elétrons, nós vamos precisar conhecer as semi-reações tanto do zinco como do cobre. Se nós escrevermos aqui que o zinco 2 ele reduz, ou seja, a reação dele com o par de elétrons para formar o zinco metálico, nós vamos ter um potencial de redução de menos 0,76 volts, enquanto o cobre, por sua vez, vai ter um potencial de redução maior. De fato, o potencial de redução do cobre é igual a mais 0,34. Então, com base nessas informações, nós percebemos que o cobre, por ter um maior potencial de redução, é a espécie que irá se reduzir, enquanto o zinco vai se oxidar, ou seja, essa reação aqui está representando o processo inverso. Então, aqui, nesse eletrodo, nós vamos observar o processo de oxidação. Então, esse eletrodo aqui vai ser o anodo, como nós já vimos. Por outro lado, aqui irá ocorrer a redução. E a redução ocorre no eletrodo que nós chamamos de catodo.
ok? Então, dessa forma, nós vamos perceber que os elétrons irão fluir aqui do anodo, polo negativo, para esse lado, ou seja, o polo positivo, o cátodo. As semi-equações podem, portanto, ser escritas. No caso do zinco, o processo que representa o zinco metálico sendo convertido ao zinco 2, o zinco em solução, enquanto no processo de redução, nós representamos o cobre 2 recebendo elétrons para formar o cobre sólido. De modo que a reação global pode ser representada por meio da reação entre o zinco sólido reagindo com o cobre em solução, formando o zinco em solução, o zinco 2, o zinco que se oxida, mais o cobre sólido, o cobre que se reduz. É importante observarmos uma informação que é a seguinte: se essas espécies estão no estado padrão, as concentrações delas têm que ser de 1 mol por litro. No caso de gases, nós vamos trabalhar com pressões de 1 atm. Como nós vimos, o potencial da célula galvânica vai ser dado, potencial da célula no estado padrão, vai ser dado pelo potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do anodo. Nesse caso, o potencial do cátodo referente ao cobre, nós temos aqui, é 0,34 volts, menos o potencial do anodo, no caso do zinco, é menos 0,76 volts. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter o valor de 1,10 volts, valor positivo, portanto, indicando o processo espontâneo como nós estamos estudando. Então, ao fazer uma medição aqui, o voltímetro deve apresentar um valor de 1,10 volts nessas condições. Bem, existe uma informação experimental muito importante que nós devemos saber. Nós não conseguimos, na prática, determinar o potencial eletroquímico de uma única substância. Na verdade, o que nós fazemos é determinar a diferença de potencial entre duas substâncias quando colocados, por exemplo, em uma célula eletroquímica. Para facilitar os cálculos, nós estabelecemos uma reação eletroquímica como sendo uma reação padrão e dizemos que o potencial eletroquímico dele é zero. Desse modo, todos os outros potenciais de outras reações, estão associadas a essa. Essa é o que nós chamamos do eletrodo padrão de hidrogênio. Vamos ver um pouco melhor como se trata. E aqui nós temos a representação do eletrodo padrão de hidrogênio. Nesse caso, o que nós temos aqui é o hidrogênio sendo borbulhado em um tubo. Esse borbulhamento se dá com uma pressão constante de 1 atm e o hidrogênio vai, por meio desse tubo, acessar uma solução contendo íons H+, na concentração padrão, que é 1 mol por litro. Reparem que aqui nós temos junto um fio de platina. Esse fio vai servir como eletrodo, porém a platina não sofre reação. É o que nós chamamos de um eletrodo inerte. Existem inúmeros casos. A platina é um elemento bem representativo quando se deseja utilizar eletrodo inerte. E esse eletrodo é utilizado acoplado a um outro eletrodo, através do qual se mede a diferença de potencial. Nesse caso aqui, a reação que vai se processar é a seguinte: os íons H+ em solução vão se reduzir, formando hidrogênio. Observem aqui o potencial padrão, 0 volt. Lembre-se, esse valor é atribuído de forma arbitrária. Isso para nós estabelecermos uma substância como sendo o padrão. É óbvio que o hidrogênio também pode se oxidar. O hidrogênio gasoso pode se oxidar. Depende do potencial da outra espécie, do outro eletrodo, que está acoplado aqui nesse eletrodo. Então, nós temos aqui tanto a possibilidade dele funcionar como um ânodo, ou a possibilidade desse eletrodo funcionar um anodo ou funcionar como um cátodo. Depende do sistema que ele está acoplado. A grande vantagem desse sistema é que a gente tem um conjunto de informações permitindo a gente ter valores fixos, ou seja, nós tabelarmos o potencial eletroquímico de diferentes substâncias. Vejam que, como o potencial da célula é dado pelo potencial final menos o inicial, como nós vimos há pouco, nós vamos ter aqui que, em um dos casos, sendo ele cátodo ou anodo, nós vamos ter uma situação que é zero. Então, o potencial da célula, quando utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio, vai ser o potencial do próprio anodo ou do próprio cátodo, que seria a outra substância acoplada. Ok? E como seria essa tabela?
Nós temos aqui a tabela onde é mostrado a reação de redução do hidrogênio. Veja novamente aqui o potencial zero. E aí a gente encontra aqui, por exemplo, o cobre, trabalhado no exemplo anterior. Cobre que tem um potencial de mais 0,34. Se nós formos mais aqui embaixo na tabela, nós vamos encontrar o potencial do zinco. Vejam, menos 0,76. O importante para a gente aqui, considerando o exemplo anterior, é exatamente isso. Nós observarmos essa diferença de potencial. Essa diferença de potencial aqui é justamente dada como o potencial eletroquímico da célula. Então, se nós montamos uma célula galvânica utilizando cobre e hidrogênio, nós vamos observar que o cobre será a espécie que irá se reduzir por apresentar um maior potencial de redução, enquanto o eletrodo padrão de hidrogênio vai experimentar o processo de oxidação, funcionando, portanto, como anodo. Se, por outro lado, nós montarmos uma célula galvânica contendo zinco em um dos eletrodos e o eletrodo padrão de hidrogênio conectado do outro lado, o potencial de redução maior, dessa vez, vai ser do hidrogênio. Logo, é ele que vai se reduzir e ele passa a funcionar como um cátodo. Vejam que interessante. Dessa forma, nós temos um sistema muito prático de padronização. Então, eu posso, teoricamente, consultar nessa tabela qualquer par de substâncias e comparar os potenciais dessas substâncias, constituir esse par, e assim chegar a uma conclusão se o processo será espontâneo ou não e, mais importante, qual o potencial dessa célula. Bem, vamos falar agora das notações das células galvânicas, quer dizer, qual é a estrutura formal que nós podemos utilizar para escrever a representação das células galvânicas. Para isso, nós vamos começar com o seguinte exemplo. Nesse caso aqui, nós temos uma pilha de Daniell, onde nós já sabemos, como tratado ainda há pouco, que o zinco tende a se oxidar, enquanto o cobre tende a se reduzir. Então, para escrever a representação da célula nesse caso, nós vamos começar escrevendo o processo de oxidação, indicando o estado físico e a separação física por meio de uma barra vertical. Então, aqui nós temos a identificação ou a indicação de que o zinco é convertido em zinco 2+, a oxidação. Quando os recipientes estão separados, nós representamos um par de barras verticais. E aí nós escrevemos o processo equivalente à redução. Nesse caso, o cobre sendo convertido à sua forma reduzida. Não é simples? Essa barra dupla aqui, que separa os recipientes, na verdade é a representação da própria ponte salina, uma vez que é necessário a sua presença para que o circuito seja fechado e também para que haja o estabelecimento de cargas. Um outro exemplo interessante aqui consiste em um eletrodo de ferro, na presença de solução de ferro 2, e um eletrodo de platina. Portanto, já temos um indício aqui que se trata de um eletrodo inerte. O que vai acontecer aqui é que esse ferro da solução tenderá a se oxidar, vai formar ferro 2. Enquanto o ferro 3 aqui presente na solução irá ser convertido em ferro 2. E qual a função do eletrodo de platina? Como nós sabemos, ele é inerte, então ele vai servir para conduzir os elétrons que vêm do anodo, lá do eletrodo de ferro, que está se oxidando, e entra em contato com o ferro 3 da solução, o qual vai ser convertido em ferro 2. Então, a notação para essa célula aqui vai ser escrita da seguinte forma. Primeiro, processo de oxidação, processo que ocorre no anodo, que é o ferro sólido, separado fisicamente, em fase distinta do ferro 2, que é o ferro já oxidado. Representação da ponte salina, um par de barras verticais. E aí representamos o processo de redução. Ferro 3, aquoso, e ferro 2. Aqui tem uma informação importante. Como o ferro 3 e o ferro 2 estão na mesma fase, nós vamos separá-los apenas por uma vírgula. Enquanto a platina, que é o eletrodo inerte, está separado, ou seja, faz parte de uma outra fase, e nós representamos ele aqui do lado. Tudo bem? Uma informação, ou não exatamente uma informação, mas uma observação importante, é que no anodo o produto formado é ferro 2. No cátodo, o produto formado pela redução é ferro 2. Então, notem que o ferro 2 é produzido tanto na oxidação quanto na redução, o que é perfeitamente possível, já que nós temos aqui duas células ou dois eletrodos, onde as concentrações, as condições são distintas e, portanto, há uma diferença de potencial. Finalmente, vamos fazer uma última representação aqui de um sistema onde nós temos um eletrodo de cobre
na presença de solução de cobre, e um eletrodo de carbono, mais especificamente de grafite, que nesse caso aqui vai funcionar, a exemplo da platina do caso anterior, como um eletrodo inerte. Então, o que é que vai acontecer aqui? Bem, o que nós percebemos aqui é que o potencial de redução do cloro é maior do que o potencial de redução do cobre. Significa que, nesse caso, o cobre é a espécie que vai sofrer a oxidação. Logo, o cobre sólido vai ser convertido em cobre 2, cobre em solução. Utilizamos a barra vertical, representação da ponte salina, duas barras verticais. E aqui o cloro, que está no estado gasoso, portanto está numa fase distinta do cloreto, que é a espécie que está em solução. O gás, nesse caso, ele não estaria dissolvido, ele estaria sendo borbulhado, estaria sendo imerso. E aí teríamos o carbono, o grafite no estado sólido. Com isso, a equação global seria representada da seguinte forma: o cobre reage com o cloro gasoso, que estaria sendo borbulhado, para formar o cobre 2 em meio aquoso, mais os íons cloreto também em meio aquoso. Gostaria de chamar a atenção em último momento para o balanço de cargas. Notem que aqui do lado do lado esquerdo, nós temos duas espécies neutras, portanto carga zero. Desse lado nós temos um cátion com bivalente, carga positiva, e dois ânions monovalentes de carga negativa. No total aqui a carga total é zero. Então há o balanceamento de elétrons, como nós já tínhamos mostrado anteriormente. Por enquanto nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.